Bem-vindo a Resumai. Aqui você encontra o resumo daquele livro incrível, que ainda não achou tempo para ler. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber em primeira mão os novos vídeos. E deixe nos comentários qual livro você gostaria de ver por aqui. O Segredo de Rhonda Byrne. O Segredo apresenta a lei da atração como a chave para criar a vida desejada. Segundo a autora, nossos pensamentos e sentimentos funcionam como um ímã. Aquilo em que focamos, de forma consciente ou não, é o que atraímos para nossa realidade. O livro inicia com o conceito central: tudo começa na mente. Quando pensamos de forma positiva, emitimos uma frequência que atrai experiências, pessoas e circunstâncias alinhadas a esse padrão. Da mesma forma, pensamentos negativos atraem situações difíceis. A autora explica que a clareza do desejo é essencial, é preciso definir exatamente o que queremos, visualizar como se já fosse real e sentir gratidão antecipada. Esse processo é composto por pedir, acreditar e receber, criando assim um estado mental e emocional que atrai a manifestação. A autora reforça que não é necessário entender todos os mecanismos, mas sim alinhar pensamentos, emoções e ações com aquilo que se deseja. A resistência, o medo, a dúvida e o pessimismo bloqueiam o fluxo da atração. Explica a importância de agir como se já tivéssemos o que queremos, mantendo foco e disciplina mental. Ensina exercícios de visualização e afirmações que ajudam a manter a atenção no objetivo. Introduz ferramentas para reforçar o processo, como meditação, gratidão diária e linguagem positiva. A gratidão, em especial, é destacada como um multiplicador de resultados. A autora nos mostra como aplicar a lei da atração em áreas específicas, como dinheiro, relacionamentos, saúde e em si próprio. No fechamento, a autora afirma que somos criadores da nossa realidade. O universo responde à energia que emitimos, e cada pessoa tem o poder de mudar o próprio destino ao mudar pensamentos e sentimentos. A mensagem final é que a lei da atração não é mágica, mas uma lei universal que atua constantemente. Quem aprende a usá-la conscientemente pode transformar qualquer aspecto da vida, e que viver em gratidão, amor e foco positivo é a essência para manter esse ciclo de abundância. Capítulo 1. Revelando o segredo. Rhonda Byrne apresenta a lei da atração como um princípio universal capaz de transformar qualquer aspecto da vida. Essa lei afirma que semelhante atrai semelhante. Tudo o que pensamos e sentimos é transmitido como uma frequência ao universo, que responde enviando experiências que correspondem exatamente a essa vibração. A autora explica que esse conhecimento não é novo, ele esteve presente em filosofias antigas, ensinamentos espirituais e obras de grandes pensadores, mas raramente foi ensinado de forma clara. Segundo ela, cada pessoa é um imã humano que atrai, consciente ou inconscientemente, situações alinhadas aos seus pensamentos dominantes. Se a mente é preenchida por preocupações, medo ou escassez, o resultado será mais dessas mesmas experiências. Por outro lado, manter foco, otimismo e gratidão atrai oportunidades, pessoas e eventos positivos. Compreender e aplicar a lei da atração é assumir total responsabilidade pela própria vida. As circunstâncias atuais são reflexo de escolhas e pensamentos passados. Mudar o que se pensa hoje é o caminho para criar um futuro diferente. Não se trata de sorte ou coincidência, mas de uma lei natural que atua constantemente. Ao perceber essa relação entre mente e realidade, a pessoa deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criadora consciente. O primeiro passo é observar a própria forma de pensar, eliminar crenças limitantes e adotar uma visão de possibilidades. O poder de mudar está dentro de nós. Ao alinhar pensamentos e sentimentos com o que se deseja, e não com o que se teme, abrimos espaço para que o universo responda na mesma frequência e transforme nossa realidade. Capítulo 1. Revelando o segredo. Rhonda Byrne apresenta a lei da atração como um princípio universal capaz de transformar qualquer aspecto da vida. Essa lei afirma que semelhante atrai semelhante. Tudo o que pensamos e sentimos é transmitido como uma frequência ao universo, que responde enviando experiências que correspondem exatamente a essa vibração. A autora explica que esse conhecimento não é novo, ele esteve presente em filosofias antigas, ensinamentos espirituais e obras de grandes pensadores, mas raramente foi ensinado de forma clara. Segundo ela,
Cada pessoa é um imã humano que atrai, consciente ou inconscientemente, situações alinhadas aos seus pensamentos dominantes. Se a mente é preenchida por preocupações, medo ou escassez, o resultado será mais dessas mesmas experiências. Por outro lado, manter foco, otimismo e gratidão atrai oportunidades, pessoas e eventos positivos. Compreender e aplicar a lei da atração é assumir total responsabilidade pela própria vida. As circunstâncias atuais são reflexo de escolhas e pensamentos passados. Mudar o que se pensa hoje é o caminho para criar um futuro diferente. Não se trata de sorte ou coincidência, mas de uma lei natural que atua constantemente. Ao perceber essa relação entre mente e realidade, a pessoa deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criadora consciente. O primeiro passo é observar a própria forma de pensar, eliminar crenças limitantes e adotar uma visão de possibilidades. O poder de mudar está dentro de nós. Ao alinhar pensamentos e sentimentos com o que se deseja, e não com o que se teme, abrimos espaço para que o universo responda na mesma frequência e transforme nossa realidade. Capítulo 3. Como usar o segredo. Aplicar o segredo é transformar cada pensamento, palavra e emoção em aliados conscientes na criação da própria realidade. Tudo começa ao assumir o controle da atenção, deixando de reagir automaticamente às circunstâncias e passando a escolher, de forma deliberada, o que se quer atrair. O processo exige clareza e consistência. Primeiro, definir com precisão o objetivo. Depois, manter esse foco diariamente por meio da visualização e de sentimentos coerentes com a conquista. Quando a mente se ocupa mais com a imagem do resultado do que com a ausência dele, o universo responde. O capítulo explica que a lei da atração não reconhece o não nem distingue o que é desejado do que é temido. Se o pensamento está preso a preocupações, mais preocupações surgirão. Se está voltado à abundância, mais dela virá. Por isso, é fundamental vigiar o diálogo interno e substituir cada imagem negativa por uma cena positiva e detalhada. O corpo deve sentir como se já estivesse vivendo aquela realidade. Essa prática, repetida várias vezes ao dia, cria um estado vibracional alinhado ao objetivo. Uma das estratégias recomendadas é dedicar alguns minutos diários à visualização criativa. Fechar os olhos, imaginar o cenário desejado com todos os sentidos, sentir a alegria e a gratidão como se já fosse real. Quanto mais intensa for a emoção, mais forte será a frequência enviada. Ao longo do dia, pequenas lembranças dessa imagem funcionam como reforço, impedindo que distrações ou contratempos quebrem o alinhamento. Outro ponto central é agir em harmonia com o que se deseja. Embora a lei da atração não dependa de esforço físico exagerado, ela se fortalece quando se aproveitam oportunidades, se dá um passo na direção do sonho e se mantém a coerência entre pensamento e ação. Um exemplo: quem busca prosperidade não pode agir constantemente com medo de gastar ou preso à escassez, pois isso contradiz a vibração que está sendo emitida. A gratidão volta a ser destacada como um acelerador poderoso. Ao agradecer pelo que já existe e pelo que está a caminho, a mente se mantém no estado de recepção ideal. Essa postura transforma desafios em lições e aumenta a resiliência diante de atrasos aparentes. O capítulo deixa claro que usar o segredo não é esperar passivamente, mas viver cada dia como se o resultado já estivesse garantido, permitindo que o fluxo natural da vida traga, no momento perfeito, aquilo que se busca. Capítulo 4. O segredo para o dinheiro. Atrair dinheiro exige mudar completamente a forma de pensar e sentir sobre ele. O capítulo começa mostrando que muitas pessoas vivem presas a um ciclo de escassez, reforçado por frases como "não tenho o suficiente" ou "o dinheiro é difícil de ganhar". Essas afirmações, repetidas consciente ou inconscientemente, enviam ao universo um sinal de falta, que se manifesta em mais dificuldades financeiras. Para reverter isso, é preciso substituir a vibração da carência pela vibração da abundância. Isso significa falar, pensar e agir como alguém que já vive em prosperidade, independentemente da conta bancária atual. O segredo está em focar no que se quer, não no que se teme. Observar dívidas e sentir preocupação apenas atrai mais dívidas e mais preocupações. O caminho é manter a atenção na liberdade financeira, na gratidão pelo dinheiro que já circula e na certeza de que novos recursos estão sempre chegando. Visualizar mentalmente a vida desejada, com todos os detalhes, ativa uma energia que abre portas e cria oportunidades inesperadas.
É como se a mente enviasse um convite para que a prosperidade se aproximasse. Outro ponto enfatizado é a importância de se sentir bem ao pensar em dinheiro. Se a ideia de ganhar mais desperta culpa, medo ou desconfiança, essas emoções bloqueiam o fluxo. Por isso, é essencial limpar crenças negativas herdadas, como o dinheiro corrompe ou não é possível ser rico e honesto ao mesmo tempo. A riqueza não é moralmente boa ou má, ela apenas amplifica quem a pessoa já é. A ação alinhada também faz parte do processo. Quando surgem oportunidades de aumentar a renda, é preciso agir com confiança, mesmo que o caminho pareça desafiador. Pequenos passos na direção certa enviam ao universo a mensagem de que se está pronto para receber mais. Doar, investir e circular o dinheiro com alegria reforçam a sensação de abundância e mantêm o fluxo ativo. A gratidão se confirma como peça central, agradecer por cada pagamento recebido, por cada compra possível e até pelas contas pagas, pois elas representam serviços e bens já desfrutados. Essa mudança de foco transforma a relação com o dinheiro, fazendo dele um aliado constante. Quando se vibra a riqueza no pensamento e no coração, o dinheiro passa a fluir com mais facilidade, provando que a prosperidade é menos sobre esforço e mais sobre estado interno. Capítulo 5. O segredo para os relacionamentos. Atrair relacionamentos harmoniosos começa pelo relacionamento que se cultiva consigo mesmo. O capítulo mostra que o universo responde à maneira como cada pessoa se enxerga e se trata. Quando existe amor próprio, respeito e aceitação, essas mesmas qualidades são refletidas pelas relações externas. Ao contrário, quando se carrega insegurança, autocrítica excessiva ou carência, surgem conexões que espelham essas vibrações negativas. Por isso, a base de qualquer relacionamento saudável está em sentir-se completo antes de buscar o outro. O segredo ensina que, para mudar a dinâmica com alguém, é preciso mudar o que se pensa e sente sobre essa pessoa. Concentrar-se nas falhas e defeitos atrai mais comportamentos indesejados, focar nas qualidades e nas lembranças positivas estimula mais momentos assim. A atenção funciona como luz, onde se ilumina, cresce. Isso vale para parceiros amorosos, familiares, amigos e até colegas de trabalho. A energia que se emite em direção ao outro molda a forma como ele responde. A visualização criativa também se aplica aqui. Imaginar encontros agradáveis, conversas respeitosas e gestos de carinho criam um campo vibracional que favorece a manifestação dessas cenas na vida real. Ao manter essa prática, a percepção sobre a relação muda, e com ela, o comportamento de ambas as partes tende a se transformar. O capítulo enfatiza que não se trata de tentar controlar ou mudar o outro pela força, mas de inspirar pela energia emitida. Quando se vibra amor e harmonia, o universo envia pessoas que refletem essa mesma frequência ou transforma as relações já existentes para se alinharem a ela. Isso também significa que, ao encontrar resistência ou conflitos recorrentes, pode ser necessário se afastar de situações que não estão em ressonância com a energia desejada. A gratidão volta a ter papel central. Agradecer pelas relações atuais, mesmo que imperfeitas, reforça a vibração positiva e abre espaço para que elas melhorem. A prática de reconhecer e valorizar cada gesto bom cria um efeito multiplicador. Assim, os relacionamentos deixam de ser fonte de tensão e passam a ser reflexos naturais de um estado interno equilibrado. O segredo, quando aplicado às conexões humanas, mostra que a qualidade das relações externas é sempre um espelho fiel da relação que se cultiva dentro de si. Capítulo 6. O segredo para a saúde. Manter a saúde ou restaurá-la envolve mais do que tratamentos físicos, exige alinhar mente e corpo numa frequência de bem-estar. O capítulo revela que o pensamento tem papel determinante no estado físico, pois cada emoção gera reações químicas e energéticas que influenciam diretamente as células. Quando se alimenta constantemente a preocupação com doenças, cria-se um ambiente interno propício para que o corpo manifeste sintomas. Da mesma forma, ao cultivar pensamentos de vitalidade, cura e força, o organismo responde positivamente, acelerando processos de recuperação e fortalecendo a imunidade.
O segredo orienta a agir como se a saúde desejada já fosse uma realidade. Isso significa visualizar-se praticando atividades, sentindo energia e alegria, mesmo que no momento haja limitações. Ao enviar ao corpo e ao universo imagens e emoções de plena vitalidade, é como se desse a ele um roteiro para seguir. Essa prática não substitui cuidados médicos, mas potencializa qualquer tratamento, criando um estado interno favorável à cura. Outro ponto enfatizado é a importância de eliminar a atenção excessiva às doenças. Falar constantemente sobre sintomas, ler e assistir conteúdos sobre enfermidades ou compartilhar experiências negativas reforça a vibração de doença e atrai mais do mesmo. É preciso, ao contrário, direcionar o foco para exemplos de recuperação, histórias inspiradoras e sentimentos de gratidão pelo funcionamento das partes saudáveis do corpo. O capítulo também lembra que o riso, a alegria e o prazer são remédios poderosos. Eles elevam a frequência vibracional, liberam hormônios benéficos e reduzem o estresse, criando um ambiente biológico mais saudável. Pequenas doses diárias de atividades prazerosas funcionam como vitaminas emocionais, prevenindo e revertendo desequilíbrios. A gratidão, mais uma vez, atua como catalisador. Agradecer pelo corpo, mesmo que ainda não esteja perfeito, envia uma mensagem de aceitação e amor, estimulando-o a se regenerar. Essa postura transforma a relação com a saúde. Em vez de lutar contra doenças, passa-se a caminhar em direção ao bem-estar, com confiança de que o corpo é capaz de se ajustar e restaurar o equilíbrio. O segredo mostra que, ao harmonizar pensamentos, emoções e ações com a imagem de um corpo saudável, abre-se caminho para uma vida mais longa, vigorosa e cheia de energia. Capítulo 7. O segredo para o mundo. Transformar o mundo começa com a transformação individual. O capítulo mostra que cada pensamento emitido não afeta apenas a própria vida, mas também o campo coletivo de energia que envolve o planeta. Quando muitas pessoas vibram medo, raiva ou desespero, essas emoções se multiplicam e moldam a realidade global. Da mesma forma, quando se escolhe vibrar amor, compaixão e esperança, essas frequências se espalham, influenciando positivamente comunidades inteiras. Assim, a mudança não depende apenas de grandes líderes ou movimentos, mas de cada indivíduo que decide manter pensamentos elevados. O segredo ensina que o foco deve estar naquilo que se quer ver no mundo, e não no que se quer evitar. Ao assistir notícias e concentrar-se em tragédias, guerras e injustiças, mesmo com a intenção de se informar, alimenta-se a energia desses acontecimentos. Isso não significa ignorar a realidade, mas sim escolher contribuir vibracionalmente para soluções, paz e harmonia. Ao imaginar um mundo mais justo e próspero, e sentir gratidão como se já fosse real, envia-se um sinal poderoso ao universo. Cada ato, por menor que pareça, influencia o todo. Um gesto de bondade, uma palavra de incentivo ou um pensamento de perdão criam ondas que se expandem além do alcance visível. Essa consciência reforça que não existe ação isolada, tudo é interconectado. O capítulo também lembra que, ao mudar a energia pessoal, é comum inspirar outros a fazer o mesmo, criando um efeito em cadeia capaz de transformar ambientes, famílias e até sociedades. A visualização coletiva é apresentada como uma ferramenta ainda mais potente. Quando grupos se reúnem para mentalizar e sentir um futuro melhor, a força vibracional se multiplica. Essa prática pode ser aplicada para resolver problemas comunitários, aliviar tensões globais e impulsionar causas humanitárias. A mensagem central é clara: o mundo é um reflexo do que cada um carrega por dentro. Portanto, ao assumir responsabilidade pela própria energia e mantê-la alinhada a valores como amor, respeito e gratidão, cada pessoa se torna parte ativa na construção de um planeta mais equilibrado e pacífico. Considerações finais. O segredo encerra com um chamado à responsabilidade pessoal e à confiança ilimitada no poder criativo da mente. Tudo o que existe na vida atual foi atraído, consciente ou inconscientemente, por pensamentos e sentimentos emitidos no passado. Essa percepção não deve gerar culpa, mas sim empoderamento, pois significa que o futuro pode ser moldado a partir de agora. Obrigado por assistir até aqui. Para melhor fixação do conteúdo do livro, assista novamente. Deixe nos comentários qual livro gostaria de ver por aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!